4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você. Sai o calendário de pagamento do FGTS, mas há um problema. 225 mil trabalhadores estão devendo para 8 milhões de trabalhadores. Os patrões devendo para os empregados. E aí, quem não teve o dinheiro depositado vai poder sacar? Daqui a pouco o advogado trabalhista vai fazer o comentário aqui. Expectativa para a venda do Dia dos Pais no comércio de Marília. Lembrando que na sexta-feira o comércio funciona até às 10 da noite. A festa de Santa Clara, vem aí. Como destaque também, confirmado, caso importado de sarampo em Marília. E o sarampo tem uma transmissão muito rápida. Você tem veículo placa final 5 ou meia dúzia? Mês de agosto é mês do licenciamento. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. Expectativa para a liberação do dinheiro do FGTS. O calendário está definido e foi anunciado pela Caixa Federal. Vamos até Brasília. Você confere a informação. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje o calendário de liberação do saque do FGTS. Os trabalhadores poderão retirar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa. Quem tem conta poupança na Caixa recebe o valor direto na conta. Esses saques serão liberados a partir do dia 13 de setembro, de acordo com a data de nascimento. 33 milhões de trabalhadores devem ter direito ao crédito automático. Para quem não é correntista do banco, a retirada do dinheiro começa a partir de 18 de outubro. Nos dois casos, as agências da Caixa funcionarão aos sábados e o atendimento vai começar 2 horas mais cedo. As lotéricas também vão fazer esse atendimento. Esse é o maior pagamento da história de FGTS PIS. São 96 milhões de pessoas. Só no FGTS, 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas só no PIS. Então são 106,4 milhões de pessoas que têm a capacidade de realizar esse recebimento. A Caixa Econômica Federal está presente em todos os municípios do Brasil, seja por agências, seja por correspondentes bancários exclusivos, seja por lotéricos. A relevância disso é que nós temos a capilaridade para realizar pelo Brasil inteiro o pagamento e que serão pagamentos, de novo, bastante relevantes. Está aí, essa a informação do presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães. Agora tem um problema, 225 mil empregadores, patrões, estão devendo 32 bilhões de reais para mais de 8 milhões de trabalhadores. Você confere a matéria. Os registros na carteira de trabalho da Paula não contam um problema que ela enfrentou em um dos últimos empregos. Quando deixou o trabalho em 2017, descobriu que a empresa não depositava o fundo de garantia há 3 anos. O jeito foi cobrar na justiça os pagamentos atrasados. Então eu achei que era tudo absolutamente normal. Eu não podia imaginar que a empresa não estava depositando fundo de garantia. Eu não podia imaginar uma coisa dessa. Muitos trabalhadores não olham se a empresa está fazendo os depósitos mensais para o FGTS. Até mesmo o governo demora para dar conta da pendência. Por isso, decidiu obrigar o empregador a informar se está devendo, sob pena de pagar uma multa.
A confissão de dívida, incluída na medida provisória que libera os saques do FGTS, vai acelerar a cobrança dos débitos. O governo ganha agilidade, considerando que a empresa já se autodeclarou, você pula uma fase da cobrança, deixando mais fácil o procedimento de inscrever a dívida em dívida ativa e proceder à cobrança judicial pela Procuradoria da Fazenda Nacional. É só dar uma olhada nos números para ter uma ideia do tamanho do problema que envolve a falta de recolhimento do Fundo de Garantia. 225 mil empresas estão inscritas na dívida ativa do FGTS. Juntas, elas devem 32 bilhões de reais. O governo espera receber até 30 bilhões, mas não será uma tarefa tão fácil. Metade das 10 empresas com as maiores dívidas no FGTS faliu. Quem faz questão de pagar tudo em dia, como essa empresa na Zona Sul de São Paulo, aprova a iniciativa do governo. É muito tranquilo viver num cenário onde todos esses tipos de obrigações são colocadas em dia, mês a mês, dia a dia, né, de acordo com as necessidades e obrigações de pagamento. E quem recebe sabe o valor deste dinheiro. A gente fica tranquilo, né? Sabendo que todo dia certinho vai estar lá. Você tem um sentimento de que em qualquer eventualidade que você pego desprevenido, é um valor com que você vai contar certamente. Muito bem, aqui no estúdio nós temos o convidado, o advogado trabalhista Leonardo de Oliveira Simões. Afinal de contas, os números são graves, preocupantes. Quase 230 mil empresas devendo 32 bi para 8 milhões de trabalhadores. E quem não teve o dinheiro depositado não poderá sacar nesse cronograma definido pela Caixa, anunciado nesta segunda-feira, a partir de setembro. Doutor Leonardo, boa noite. Boa noite, seu José. Agradeço primeiramente o convite para estar aqui e é um prazer participar do programa e poder esclarecer as dúvidas aos nossos telespectadores a respeito do FGTS. Antes de mais nada, o que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele foi criado para justamente ajudar o trabalhador para prevendo que o trabalhador, podendo ser demitido, esse valor possa ajudá-lo a se manter enquanto não consiga outro emprego, quando demitido por injusta dispensa, né, a famosa dispensa imotivada, sem justa causa. Para tanto, o empregador é obrigado, no começo de cada mês, né, no início do mês, a efetuar o depósito de 8% do salário do empregado nos fundos de garantia por tempo de serviço vinculado à Caixa Econômica Federal. Bem, agora com esse cronograma para a liberação do dinheiro do FGTS ou parte dele, veio à tona essa estatística, uma dívida das empresas de 32 bi para mais de 8 milhões de trabalhadores. Seu comentário sobre isso, doutor? De fato, seu José, é muito preocupante tais valores, né? Porque, como dito, assim que saiu a medida provisória do presidente Bolsonaro, muitos trabalhadores ficaram em êxtase, né, para receber esse valor. Contudo, ao checarem suas contas vinculadas ao FGTS, notaram que o empregador não vem depositando. E aí ficaram com a dúvida, né, recebo ou não recebo diante do inadimplemento do meu empregador. E a resposta é certa, não recebe. Enquanto o empregador não efetuar o pagamento, não há que se falar no recebimento do empregado, porque senão a Caixa estaria, entre aspas, utilizando o dinheiro dela para pagar o empregado, o que não é o correto. Qual o procedimento nesse caso, então, do trabalhador? Olha, nesse caso, senhor José, remanescem algumas hipóteses ao trabalhador, né? Primeira delas, tentar um acordo com o seu empregador, né? Não um acordo que eu digo por demissão, aquele famoso acordo por demissão, mas sim um acordo de que ele vá até a Caixa Econômica, vamos assim dizer, né? E efetue o pagamento, mediante a guia de recolhimento, efetue o pagamento dos valores atrasados, o que implicaria na possibilidade de recebimento. Caso o empregador não tenha essa vontade, pode o empregado, ainda que trabalhando, ainda que com o contrato de trabalho vigente, pode o empregado ingressar com uma demanda trabalhista para recebimento desses valores. Contudo, aqui é interessante tomar um pouco de cuidado, porque
tal demanda trabalhista pode implicar na sua rescisão do contrato de trabalho, ainda que por dispensa imotivado, que não é interessante ao trabalhador. Além disso, pode o trabalhador ir ao Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia, e o Ministério do Trabalho diligenciará até a empresa, solicitará documentos para que se comprove o recolhimento. Não efetuado essa comprovação, aí pode gerar multas à empresa, né, pelo Ministério do Trabalho, através do Auditor Fiscal do Trabalho. E, com relação a isso, além da multa, pode sim o Ministério do Trabalho obrigar com que a empresa efetue o recolhimento do FGTS. E, por fim, aquele empregado que já foi demitido e tenta sacar o seu FGTS, também é importante dizer que ele pode ingressar com a demanda trabalhista, contudo, a demanda trabalhista, em que pese a Justiça do Trabalho ser uma justiça mais rápida do que as demais, a Justiça do Trabalho também tem suas minúcias, possibilidades de recurso, o que atrasa um pouco o pagamento da verba. Para receber isso, em média, vamos pegar a Justiça aqui de Marília, a Justiça Trabalhista. Em média, qual o tempo da demanda trabalhista para se buscar esse dinheiro do Fundo de Garantia? Dá para ter uma previsão, doutor? Olha, em regra, como alguns clientes nos questionam, em regra as demandas trabalhistas aqui em Marília estão demorando muito, assim, falando muito, um ano e meio no máximo, porque geralmente tem a audiência inicial, né, por questões das pautas dos juízes. Tendo a audiência inicial, abre-se o prazo para que a parte reclamante discuta a respeito, né, ela responda a respeito da contestação juntada pelo empregador, pela empresa, e aí marca-se uma nova audiência, se o juiz entender necessário, de instrução e julgamento, aonde, após essa audiência, sobrevém a sentença do magistrado de primeiro grau. Contudo, em que pese essa agilidade na Justiça do Trabalho, por exemplo, aqui de Marília e algumas cidades aqui da região, existe a possibilidade de recurso, que atrasa um pouquinho mais o pagamento da verba. Mas também podemos observar que, com o recurso da empresa, a empresa é obrigada a garantir o juízo. O que significa isso? Ela tem que realizar um depósito judicial no intuito de garantir o juízo. E esse depósito judicial, segundo o TST, tem um valor, atualmente R$ 9.500 em média. Ou seja, se a demanda ela for uma demanda de, por exemplo, R$ 10.000 a título de FGTS em atraso, praticamente um recurso da empresa vai garantir o juízo, contudo, em que pese a demora no recebimento, o trabalhador já terá a certeza de que eventual manutenção da sentença a seu favor, ele receberá esse valor por ocasião do depósito recursal do empregador. Fundo de Garantia, destaque final, doutor Leonardo. Bom, o que eu posso dizer aos trabalhadores é: conversem com seus empregadores. Hoje, atualmente, existe uma possibilidade excelente aos empregadores para que eles parcelem os valores em atraso de FGTS. Por quê? Justamente no intuito de não lesar o trabalhador e também não lesar tanto o empregador. Contudo, nós temos que ressaltar que teve um caso em Minas Gerais em que, mesmo parcelando os débitos de FGTS, com a ação judicial de um empregado, o empregador teve que pagar de maneira integral, total, ainda por conta da ação. Por quê? Porque o empregador não pode ser lesado por eventual inadimplemento o empregado não pode ser lesado por eventual inadimplemento do empregador, que nesse momento, se o empregado assim pleitear na demanda trabalhista e comprovar o inadimplemento do empregador, ele será obrigado a pagar de uma só vez o FGTS. Tá ok? Senhor José, agradeço a oportunidade, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Ok, obrigado ao doutor Leonardo, advogado trabalhista. Problema de saúde grave. A população brasileira cada vez mais acima do peso. Confira. A Lesca não se lembra se foi vacinada contra o sarampo durante a infância. Na dúvida, achou melhor não arriscar. Correu. A corrida é só um dos exercícios que Ronaldo pratica. O hábito da atividade física passou a fazer parte da vida dele há 6 anos. Eu pesava cerca de uns 15, 18 quilos a mais do que eu peso hoje. Uma rotina bastante sedentária, sem fazer atividade física, uma alimentação
não regrada. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, realizada pelo Ministério da Saúde, mostra que a prática de atividade física cresceu entre os brasileiros. Em 10 anos, o aumento foi de mais de 25%. A atividade física regular traz uma série de benefícios para o organismo. Entre elas, o alto consumo calórico, que faz com que você, então, tenha uma redução do peso. Ele condiciona o aparelho cardiovascular. Ele diminui os batimentos cardíacos em repouso. Indivíduos treinados têm um condicionamento cardiovascular muito melhor. O presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo explica que a prática deve ser regular, de 30 minutos por dia, ao menos 5 vezes na semana, e que ela afasta hábitos ruins, como o consumo de álcool e tabagismo, e impulsiona os bons, como alimentação saudável. Ronaldo passou a fazer a própria comida. Às vezes eu tiro um dia todo, fico o dia inteiro cozinhando, penso em vários cardápios, faço várias refeições e faço 20, 30, 40 marmitinhas que eu vou consumindo às vezes ao longo de um mês. Eu olho para trás e falo, que bom que eu consegui dar esse passo, que bom que eu consegui mudar isso. Mas o excesso de peso e as doenças que ele implica ainda ameaçam a saúde dos brasileiros. A obesidade cresceu 68% e atinge hoje 1 em cada 5 pessoas. Um problema que deve ser combatido desde os primeiros anos de vida. Você tem que lembrar que parte deste excesso de peso já está iniciando na infância e na adolescência. E, portanto, é preciso promover atividades saudáveis dentro das escolas, que é onde essas crianças passam grande parte do dia.